E aí, pessoal, tudo tranquilo aí? Tudo beleza com vocês? Quem está falando aqui é o seu amigo Kleber Moreno, Rádio PX Mania, esse projeto maravilhoso que a gente tem de fomentar a utilização do Rádio PX de forma correta, né? E diante da lei, obviamente, né? Tudo certinho, tudo correto, que o pessoal venha tirar o seu indicativo, apesar que hoje está tranquilo, né? Você tira pela internet, não tem nem mais essa questão de pagar nenhuma taxa, nem mensalidade, enfim, anuidade, seja lá o que for, né? Tá tudo grátis, tudo free, né? Como diz a turma aí. Gente, eu vim conversar com vocês aqui sobre um assunto que é interessante, que aconteceu essa semana aqui na nossa oficina, que fica em Suzano, São Paulo. Teve um caso e eu achei até interessante trazer essa questão aqui para vocês como uma forma de alerta também, né? O Macanudo fez uma manutenção no rádio, só que não foi com a gente, né? Foi com outro técnico em outra cidade e ele relatou que o rádio não ficou bom, enfim, esse tipo de coisa, e a gente colocou o rádio na bancada, fez os devidos testes e o rádio estava perfeito. Tá, isso até me lembra uma história, né, que eu já contei para vocês uma vez, que o cara ficou nervoso comigo porque eu falei que o rádio dele não tinha defeito nenhum. Ficou bravo, xingou, enfim, arrumou uma confusão do caramba lá. Eu achei, foi uma coisa que eu até achei estranho, né? Porque eu fiquei pensando assim, caramba, né, meu? Tanta gente desonesta aí nesse mundo, né, que poderia dizer que tinha vários defeitos, tomar um dinheiro do cara, e o cara ficou nervoso comigo porque eu falei que o rádio dele não tinha defeito nenhum. Aí depois eu até compreendi de certa maneira, talvez a pessoa já estava até calejada de tanto tentar achar o defeito, né? Ia para lá, ia para cá e não achava, e ele acabou achando que era o rádio. Sabe, mas essa é outra história, eu já contei, tá em outra live. Vamos nos atentar à história dessa semana aqui, né? Que às vezes a gente relembra fatos aí e tá tudo gravado aí, vocês podem procurar depois se tem um vídeo sobre o dia que eu falei pro cara que o rádio do cara não tinha defeito e ele ficou nervoso comigo. E aconteceu de novo, né? Por isso que eu tô trazendo essa questão. Aí eu fiz todos os testes e falei pro cara, meu, não tem defeito seu rádio, cara, tá perfeito, não tem problema nenhum, a gente colocou no equipamento, enfim, liguei os geradores, tal, medi tudo o que havia de ser feito para poder tentar detectar alguma coisa, abri o rádio, mexi na placa dele para ver se não tinha algum mau contato, o rádio estava perfeito, tá? Essa pessoa veio na oficina, né, trouxe o equipamento e tal, e eu falei, meu, não tem defeito não, cara, é alguma coisa lá no seu caminhão. Ah, mas tem hora que funciona bem, tem hora que o rádio fica fraco, tem hora que não sei o que, enfim, tava dando uma infinidade de problemas lá no caminhão. E legal, ele levou o rádio e descobriu o defeito. Chegou lá no caminhão dele e descobriu o defeito e, enfim, o defeito era o inversor. Esses caminhões novos aí o pessoal não deixa ligar, né, numa bateria só, enfim, você entra com 24 volts, coloca lá um conversor, né, o inversor, seja lá o que for, contanto que entre os 24 e saia 13,8 volts. Então tem um pessoal que chama de regulador, outros de inversor, outros de conversor, mas é um dispositivo para basicamente fazer isso, reduzir a tensão de forma correta se utilizando-se das duas baterias do caminhão. Isso fica bem interessante porque não força nem um lado nem o outro. E ele chegou à conclusão que o defeito estava nesse dispositivo. O que o Macanudo fez, gente? O Macanudo, por conta própria, arrancou o conversor e ligou o rádio direto. Gente, foi um estrago que vocês não têm noção. Para ter uma ideia, não compensou consertar o rádio, tá? Para vocês terem uma ideia. Quer dizer, um rádio que estava perfeito, o Macanudo chegou a essa conclusão e de fato era mesmo o inversor, ele estava alterando, né? Por isso que ele disse que tinha hora que funcionava, hora que não funcionava, hora que ficava bom, hora que ficava ruim. Por quê? A tensão estava sendo alterada nesse dispositivo. Por quê? Ele estava usando um dispositivo também mal dimensionado para carga, né? O rádio dele estava com a potência aberta e tal, e o conversor que ele usava não segurava toda a corrente que o rádio exigia. Era basicamente um conversor para, pelo que depois a gente veio a conversar, acho que para ele usar som, essas coisas aí. E ele sem conhecimento usou no PX. Quer dizer, ele quem instalou para ele, né? Também tem essa questão aí, que ele não fez a arte sozinho. E ele danificou o rádio, porque ele achou que era só tirar o conversor e ligar os fios direto, né? Não tinha entendimento básico,
também não perguntou para a gente, então simplesmente ele só ficou sabendo do ocorrido, que ele achou o defeito, ele falou, achei o defeito, só que agora eu consegui queimar o rádio. Eu falei, nossa, mas que estranho, você achou o defeito e queimou o rádio? Ele falou, eu liguei direto, funcionou alguns segundos e fumaçou tudo. Então o alerta que eu deixo a vocês é isso aí, caminhão com conversor de 24 volts para 13,8 volts, gente, tirou ele, não pode ligar direto, tá? Não pode ligar, porque ali está subindo 24 volts, justamente para diminuir essa tensão. Então, às vezes, as pessoas sem conhecimento pensam que aquilo ali é só um dispositivo a mais no caminhão, por proteção e tal, e se esquece que ele também tem essa função. Lógico, ninguém tem obrigação de entender de eletrônica, ninguém tem obrigação de entender o que um técnico entende, ninguém tem obrigação de entender de elétrica. Mas sempre que tiver algum dispositivo aí no caminhão de vocês associado ao rádio, toma cuidado, gente, não está lá por acaso não, tá? Então toma muito cuidado, sempre que vocês tiverem uma dúvida sobre isso, procure um técnico ou um autoelétrico, peça para medir, verifique a corrente máxima exigida por esse conversor para ver se está de acordo. Porque muitas das vezes você tem conversor de baixa corrente, lá de 5 amperes, de 10 amperes, de 10 até dá para segurar o PX, mas de 5 ou de menos, você já vai ter problema. E muitas das vezes até funciona, né? Que é o caso, funciona com um PX mais simplesinho, que exige uma corrente baixa, mas você coloca um outro, já começa a ter esse tipo de problema, de estar desarmando, enfim, tá alternando. Tá bom? Então essa é a dica que eu queria trazer para vocês aí, nesse vídeo, que foi essa experiência mal do Macanudo, né? Uma péssima experiência, porque quando se foi aberto o rádio, a gente percebeu que não ia valer a pena ele gastar dinheiro para ficar remendando um rádio que tinha danificado muitos componentes. Tá bom? Então tomar muito cuidado, porque hoje em dia componente de rádio não está barato, a manutenção, a mão de obra não é barata, então todo cuidado é pouco. Sem dizer que o fusível do rádio também estava superdimensionado, né? Estava com um fusível lá de 20 amperes. Né? Eu acho que isso aí é para usar em micro-ondas, nem em rádio. Então tem tudo isso. A gente costuma dizer, né, que um defeito ele é provocado ao longo do tempo, então não acontece assim do nada. Então o pessoal primeiro coloca um fusível mal dimensionado, utiliza de uma forma errada e assim vai indo. Resultado, muitas das vezes perde até o equipamento. Tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Humberto, Ilha da Madeira, boa tarde, meu querido. Tudo de bom para você aí, Humberto, e a todos aí de Portugal que estão na sintonia do Rádio PX Mania. O que estava interferindo no PX eram os tratores dos LEDs. Tratores dos LEDs. Transformadores, né? Deve ser os transformadores aí. E é verdade, os transformadores de LED interferem muito mesmo no Rádio PX, tá? Deixa eu ver. Teixeira Freitas, Bahia na sintonia. Madison, boa tarde para você, tudo de bom, meu querido? Já fiz minha licença para operar PX, mas perdi. Como faço para pegar a segunda via? Ô, meu querido, o site da Anatel, viu? Ou vai ter que fazer um contato diretamente com eles lá para poder viabilizar essa questão toda aí. Gente, muito obrigado pela audiência, agradeço a todos vocês. Tamo junto, vai espalhando aí o Rádio PX Mania para todos os macanudos, para que seja útil, para que todos possam usufruir dessa nossa experiência, né? Essa nossa troca de experiência, que é uma grande troca aqui. A gente coloca o vídeo como uma espécie até de provocação e vocês vêm atrás e colocam tudo, as experiências e tal. Então, muitas das vezes a gente se comporta apenas como um provocador no bom sentido, né? De fazer com que a coisa aconteça, de fazer com que a coisa vá fluindo e traga essa discussão do Rádio PX para todos que estão aqui nas redes sociais, porque muita gente tem assistido os nossos vídeos, nunca tiveram contato com essa tecnologia, né, de transmissão e acabaram por se interessar e mandaram vídeos para a gente. Outros fizeram a consultoria particular para poder aprender um pouco mais, entender, montar a sua estação. Enfim, é muito legal esse trabalho e é muito legal a participação de todos vocês aí. Tá bom, meus queridos? Vamos que vamos, é isso aí, tudo que é de bom. Tamo junto.